Olá! A tentação de Jesus, que aconteceu ali no deserto, feita por Satanás, nos chama a atenção em alguns pontos. Primeiro, o Espírito Santo faz com que Jesus vá até o deserto para ser tentado. Por quê? Uma outra questão é, nas três tentações, na primeira, Satanás faz com que, pede para que Jesus transforme as pedras em pães, para saciar a fome. Ele estava 40 dias sem comer. Na segunda já começa a ficar mais assim, traz algumas dúvidas para a gente, ou pelo menos uma forma de tentar compreender. Satanás diz a Jesus o seguinte, Satanás em seguida levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Teletransportou Jesus? A outra tentação é a mesma coisa. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, novamente, teletransportou Jesus? Ele tinha esse poder de teletransportar Jesus? Como entender isso? Será que isso aconteceu de fato? Isso é literal o que está na Bíblia? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que já está aí ligadinho com a gente aqui na TV Novo Tempo. Como você sabe, este programa é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Você faz a sua pergunta e a Bíblia vai responder, mas quem está na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, preparado mais uma vez aí para o nosso programa fazer com que as pessoas compreendam a palavra de Deus, mas acima de tudo, será que você está preparado para responder aí na mira da verdade, meu irmão? Olha, eu espero estar preparado, espero que hoje, mais uma vez, Deus não permita que as perguntas que eu não sei responder cheguem, não é? Que Ele permita que chegue apenas as que eu sei responder. Eu acho que vale a pena a gente destacar um episódio que eu lembre aqui, professor. Nós já contamos aí nas viagens que a gente faz pelo Brasil, a gente acaba relatando isso porque as pessoas têm muita curiosidade, né? Mas eu me lembro uma vez, isso lá acho que em 2009, no início, né, no primeiro ano que nós começamos a fazer o Na Mira da Verdade, eu fiz uma pergunta para o professor Leandro Quadros naquela ocasião. E aquela pergunta que eu fiz, a hora que ele foi responder, aquele jeito que eu sempre faço assim, infelizmente o tempo acabou, professor, e não vai dar para você responder essa questão. E aí depois ele chegou nos bastidores e falou para mim, Titão, essa pergunta, eu não tinha a resposta exata para dar ali para o telespectador. E acho que Deus não permitiu que isso acontecesse. E realmente é isso, professor. É isso. Deus acho que não permitiu, né? Era uma questão que ali, naquele momento, você não tinha a resposta precisa, não lembrava como é que você ia fazer, dar a resposta ali, ou não é? Eu não lembrava de nada. A pergunta era sobre o significado da quinta trombeta do Apocalipse. Quinta trombeta do Apocalipse. E eu não lembrava nem que existe mais de uma interpretação sobre o assunto. Simplesmente eu ia dizer para o telespectador o seguinte, olha, eu vou estudar mais essa questão e trago a resposta no próximo programa. E aí, quando eu fui dizer isso, né, você já emendou dizendo que não tinha tempo. Que não tinha mais tempo. Eu pensei comigo, graças a Deus que não tem tempo. Mas o objetivo do programa é esse, professor Leandro Quadros, não precisa saber de tudo. Não é isso, né? Como nós pensamos em fazer o programa, poderia acontecer, como pode acontecer, de uma pergunta, e é isso que eu instigo sempre você a colocar uma pergunta
capciosa para a gente tentar pegar o professor, porque a ideia do programa era essa, ele não precisa saber de todos, e quando ele não soubesse da questão, logicamente que eu ia fazer aquele estardalhaço ali e falar, ah, muito bem, você foi alvejado, professor, a mira foi em você, você não conseguiu responder hoje, mas Deus não permitiu isso, né? Isso é uma bênção. Então, eu continuo nessa tentativa, ver se eu consigo pegar o professor Leandro Quadros. Mas muito bem, a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas da internet e da TV espalhada pelo nosso país. Seja muito bem-vindo. Nós abrimos o programa, professor, falando sobre essa tentação de Satanás, que a partir da segunda tentação, a segunda e a terceira, traz uma certa, uma interrogação para a gente. Como é que Satanás teve poder de, aparentemente, teletransportar Jesus, como relata aqui, né? E uma outra coisa interessante, por que o Espírito Santo fez com que Jesus fosse ser tentado? Eu acho que essa questão, quem mandou para a gente essa pergunta foi o Esdras, ele é de São José dos Campos. Meu irmão, a sua pergunta está na mira da verdade, obrigado pela sua dúvida, para juntos aqui aprendermos um pouco mais dessa porção da Bíblia. Professor Leandro Quadros, essa questão da tentação do nosso Senhor Jesus por Satanás, como que a gente pode falar ou comentar alguma coisa e explicar isso daí? Certo, vamos começar então, Tito, falando da primeira parte da pergunta, né, que diz ali no verso 8 de Mateus 4, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás, obviamente, não tinha direitos legais de fazer isso, mas como Adão e Eva, nossos primeiros pais, cederam à tentação, de acordo com João 12:31, Satanás tornou-se, diríamos, o príncipe deste mundo. Então ele oferece a Jesus todos esses reinos, todo esse domínio, sem que Cristo tivesse que morrer na cruz, desde que Cristo cometesse uma grande blasfêmia, ou seja, o Criador adorar a criatura. Isso traria uma desestrutura muito grande, não só para o plano de salvação, mas também para o universo, né? E como que aconteceu isso? Veja, nós não temos, eu até vi uma citação aqui do comentário bíblico adventista, que achei muito interessante, que diz assim, ó, que essa tentação, né, que este ato de ele levar Jesus a este alto monte, não é, para mostrar os reinos do mundo, foi algo repentino, de acordo com Lucas 4, verso 5, foi no momento. Aí o comentário deu uma posição muito equilibrada que diz assim, ó, é inútil especular como Satanás pode ter sido capaz de apresentar a Jesus o colorido panorama que passava diante de seus olhos. Realmente a Bíblia não nos responde essa questão. Nós sabemos sim que foi um evento sobrenatural, não é? Porque mostrar os reinos, as glórias do mundo diante dos olhos de Jesus foi um evento sobrenatural e Satanás pode fazer isso. E por quê? Se você perceber, quando acontecem sessões mediúnicas, né, você percebe que há um poder muito forte por trás de curas mediúnicas, de aparições de espíritos, de conversas com espíritos que têm a mesma voz, o mesmo tom de voz e que imitam até o cheiro do perfume da pessoa que morreu. Então você vê que o poder de Satanás é algo grande, né? Lógico, não chega nem perto do poder de Deus, mas ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias. Tanto que em Apocalipse 16:14 é dito que pouco antes da volta de Cristo, os demônios vão operar grandes maravilhas que vão enganar muita gente, né? Então, há poder sobrenatural para isso? Há. Agora, nós não temos realmente como especular como ele fez isso, porque a Bíblia não revela esse aspecto. Sobre a tentação de Jesus, essa é uma coisa interessante. A princípio, nós temos a impressão, pelo verso 1, de que o único propósito de Jesus ter sido levado ao deserto pelo Espírito Santo foi para ser tentado pelo diabo. Mas tinha algo antes disso.
Se nós lermos Mateus 3, 13 a 17, Jesus foi batizado. O batismo de Cristo significa a sua unção, né? Ele se tornou o ungido para, a partir dali, começar a sua obra de pregação, de cura, de milagres e de salvação. E como ungido, e sendo o segundo Adão, de acordo com 1 Coríntios 15, 45, Jesus deveria vencer onde Adão não venceu. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, não venceram na primeira tentação que envolveu colocar-se no lugar de Deus e também envolveu o apetite. Agora, faça um paralelo, há um paralelo muito interessante que é feito por alguns teólogos e também por Ellen White, entre o deserto onde Cristo estava e o jardim do Éden onde Adão e Eva estavam. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham tudo. Estavam no lugar mais belo do planeta. Eles não tinham sido afetados pelo pecado. E eles podiam ser tentados apenas externamente e não internamente. Já Jesus, assim como eles, também não poderia ser tentado internamente, mas apenas externamente, porque Jesus não tem natureza pecaminosa. Porém, Jesus foi afetado pelo pecado, mesmo não tendo sido infectado, porque Jesus não tinha a constituição física, não é, dos nossos primeiros pais. Além disso, nossos primeiros pais não estavam com fome para comerem do fruto proibido. Jesus estava com fome no deserto. Outro detalhe, nossos pais estavam no jardim do Éden, um lugar de delícias. Jesus estava no deserto. Ou seja, Jesus enfrentou uma tentação terrível. E outra, os nossos primeiros pais enfrentaram a Satanás disfarçado, né? Diríamos assim, usando, ele foi ele usou a serpente como um médium para falar por meio dela. Já Jesus foi tentado pessoalmente pelo diabo. Então veja, as desvantagens de Cristo foram muito grandes. E quando Cristo vence, no aspecto que Adão e Eva não venceram, ele demonstra estar realmente capacitado, ungido para seguir na sua missão. E ele dá um testemunho, não só para o nosso mundo, mas para o universo, de que Adão e Eva não precisariam ter pecado, porque se em condições piores ele resistiu, em condições muito melhores eles poderiam ter resistido. Então é interessante fazermos este paralelo para percebermos que o que Cristo fez por nós é algo de espetacular. O que ele sofreu, o que ele suportou para nos dar a vitória que hoje é dele, é algo impressionante. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais, pelo facebook.com/namiradaverdade.nt e também no nosso Instagram, @namiradaverdade. Eu estava lendo aqui o nosso Instagram, o pessoal está participando bastante. Tem um jovem aqui, o Ricardo Xavier, que ele diz o seguinte, programa de respostas óbvias, porque aquelas mais complicadas nunca são respondidas. E eu desafiei ele aqui, desafio você aqui. Ricardo, faça a sua pergunta. Eu queria ver aqui a sua pergunta para a gente colocar na mira. Vamos colocar aqui e ver como é que o professor se sai, tá bom? Faça a sua pergunta para a gente aí. Estou esperando ela aqui, tá bom? Muito bem, eu queria aproveitar aqui e já começar com essa pergunta que chegou pelo nosso SMS. Ela vem lá do Iapoque. Olha só o programa ainda do Iapoque, é o Chuí, professor. Que beleza! A pergunta lá do Amapá, quem mandou, deixa eu ver, foi o Edson. E a pergunta do Edson é a seguinte: se a Bíblia afirma que para sermos salvos precisamos cumprir a lei e ter o testemunho de Jesus, por que um dos ladrões que foi morto ao lado de Jesus Cristo foi salvo? Queria saber se isso é ser salvo pela graça. Muito boa questão. O ladrão simplesmente errou a vida toda, mas Jesus disse que ele estaria no paraíso.
Em primeiro lugar, nós temos que ajudar o nosso telespectador a corrigir uma compreensão. A Bíblia não diz que devemos guardar a lei para ser salvos, né? Em nenhum momento. O que a Bíblia diz em Apocalipse 14:12 é que os santos, os justos, nos últimos dias, serão reconhecidos pela obediência a Deus e pela fé em Jesus. Mas isso não significa que é a obediência que leva-os para o céu. Não. Veja o que diz Efésios 2, 8 e 9. E depois eu lerei o verso 10 para você fechar essa questão. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não há obra alguma envolvida no processo de salvação. Nada do que você e eu façamos pode nos tornar aceitos diante de Deus, porque mesmo que hoje você e eu conseguíssemos ser perfeitos, nós ainda temos um débito para com os nossos pecados passados. Óbvio que Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz, mas nós ainda não fomos glorificados. Então você e eu não temos como ser salvos pelas obras. E a Bíblia diz para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai chegar no céu dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui porque eu fui um grande guardador da lei. Nossa, eu fui um baita de um exemplo. Não, ninguém vai ter motivo para se gloriar, a não ser em Cristo. Todos que estiverem no céu agradecerão a Jesus por estarem lá. Agora, qual é o papel da lei na vida do cristão? Ela não tem o papel de salvar, de justificá-lo, de torná-lo justo. Mas a lei é um ingrediente que o Espírito Santo vai colocando em nós, vai imprimindo em nosso interior para estarmos cada vez mais de conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, a lei, as obras, seriam uma espécie de materialização da sua fé, uma evidência externa de uma fé atuante em sua vida, né? Então você lê, por exemplo, no verso 10 de Efésios, que aí é dito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, primeiro aqui na sequência de Efésios 2 vem a salvação unicamente pela graça, independente das nossas obras. Mas depois que recebemos esta salvação, como diz 2 Coríntios 5,17, nos tornamos novas criaturas. E aí passamos a praticar boas obras como resultado deste coração transformado. E esse processo de crescimento e aperfeiçoamento na lei de Deus vai levar a vida toda. E o ladrão na cruz foi para o céu pela graça de Jesus Cristo. E porque no momento em que ele aceita a graça, ele dá uma resposta de fé. E porque Jesus sabe que ao mesmo tempo em que ele deu uma resposta de fé, se ele permanecesse vivo, ele ia viver em conformidade com essa fé que ele expressou em Cristo. Então tenhamos sempre em mente, a salvação é um presente de Deus unicamente pela fé em Jesus. As obras serão o resultado de uma vida de santificação. E esse processo vai levar a vida toda. A santificação é uma escola na qual não obtemos diploma nesta vida. Apenas quando formos glorificados, transformados, tendo toda a nossa natureza interna e externa aperfeiçoada de uma vez por todas. Muito bem, professor, muito bem. Nosso tempo corre contra a gente. Eu queria aproveitar aqui, temos um minutinho antes do intervalo, e dizer para você que você pode estudar com a gente gratuitamente, viu? Basta você solicitar esse curso bíblico aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista, você vai ver a imagem dela no nosso blog ali, novotempo.com/na mira da verdade. Essa revista aqui, você clica nela e vai ser direcionado para fazer um cadastro onde os seus dados postais estarão ali para que ela chegue direitinho para você. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você, basta entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade e pedir o seu curso bíblico. E se você preferir, você pode ligar para a gente também no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Peça, é um presente, eu tenho certeza que você vai aprender muito
pelos assuntos relacionados ao tempo que nós estamos vivendo. Assuntos, temas bíblicos fantásticos que vão abrir a sua mente. Peça agora mesmo, é um presente para você. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo. Mande a sua pergunta pra gente. Participe aí mandando através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora e também pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Aqui no Instagram, a pergunta da Roberta é a seguinte: aprendo muito com esse programa tão didático e inteligente. As igrejas evangélicas até leem o Velho Testamento nos cultos. Porém, nunca vi até hoje nenhuma dessas denominações salientar que devemos seguir o Velho Testamento. Quando se fala em guardar o sábado, por exemplo, todos argumentam que isso está no Velho Testamento, que agora vivemos pela graça e não mais pela lei. E a guarda do sábado é uma ordenança da lei de Moisés. Assim, com a carne de porco e por aí vai. A minha pergunta é a seguinte: o que do Velho Testamento devemos seguir e o que não precisamos mais seguir depois da vinda de Cristo? Será que há alguma coisa no Velho Testamento que não tem mais importância, não precisamos mais seguir? Tem alguma diferença antes de Jesus e depois de Jesus, professor? Veja, a palavra lei, né, que aparece na Bíblia, no hebraico Torá, né, na grande maioria das vezes em que aparece na Bíblia, ela se refere aos escritos de Moisés. Se refere também aos escritos do Antigo Testamento. A palavra Torá quer dizer instrução, não é? Então refere-se a toda a instrução de Deus. E em alguns contextos a palavra Torá pode se referir ao Decálogo no seu equivalente nomos, no Novo Testamento, como por exemplo em Tiago 2, verso 10. Mas na grande maioria das vezes, a palavra se refere aos escritos de Moisés. Tá? Para entendermos isso, em primeiro lugar, precisamos ter em mente que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são igualmente inspirados por Deus. E que, na verdade, o Antigo Testamento foi primeiramente inspirado por Deus. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. E qual era a Bíblia que da qual Paulo dispunha na época? Era o Antigo Testamento. Então Paulo, em nenhum momento, escreveria contra a própria Bíblia dele, que ele usava. O que nós precisamos entender outra coisa, é que mesmo que a palavra lei seja abrangente, né, para um hebreu, englobe todos os aspectos da lei de Moisés, existem leis, nós podemos assim ver que a lei, ela pode ser, diríamos assim, subdividida. Né? Por exemplo, a lei de Moisés, que é a lei de Deus também, é composta por aspectos de ordem moral, por aspectos de ordem cerimonial, é composta por aspectos de ordem civil, religiosa, ok? Então, o que acontece? Tudo aquilo que diz respeito à moral, normalmente um princípio de ordem moral, ele é eterno, porque ele é dado para todas as pessoas de todas as épocas. Por exemplo, não matarás, não furtarás. Né? Matar e roubar é tão errado hoje quanto era nos dias do Antigo Testamento. Então, princípios de ordem moral, eles são universais e são eternos, porque eles são uma transcrição do caráter eterno de Deus. E o sábado está incluso, porque o sábado primeiramente é mencionado em Gênesis 2, 2 e 3, né? E depois no Decálogo. Então ele não faz parte do aspecto cerimonial da lei. Então o sábado continua assim como um princípio. E por mais que se argumente contra, não tem como provar o contrário. Agora, leis de ordem cerimonial,
que tinham o propósito didático e pedagógico de nos ensinar sobre o plano de salvação, elas perderam o sentido de serem seguidas, porque Cristo, não é? Com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu ministério, ele é a realização daquilo para o qual essas leis apontavam. Né? E algumas leis de ordem civil podem se aplicar ao nosso contexto e outras não, né? Porque era uma sociedade teocrática e a nossa não é uma sociedade teocrática, ok? Então tenha isso em mente. Eu creio que essa diferença entre princípio e costume cultural vai te ajudar bastante, né? Tudo que é princípio é dado de forma universal para todas as pessoas, então ele é eterno. E tudo que é aspecto cultural, ele é dado para um grupo de pessoas, pode ser transitório e, obviamente, não é eterno. Agora, não podemos dizer que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, foi abolido, porque não é esse o propósito dos escritores bíblicos, né? Quando Paulo fala em 2 Coríntios 3, né, que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança foi abolida, isso não é uma referência aos livros bíblicos, né? É uma referência ao antigo sistema pedagógico, cerimonial, que ensinava o plano de salvação. Agora, que a lei como princípio permanece, você pode ler, por exemplo, Hebreus 8:10, não é? Mesmo estando numa nova aliança, ou seja, esse recurso didático novo foi inaugurado pelo ministério, morte e ressurreição de Cristo. Hebreus 8:10, no Novo Testamento diz, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não há nada que indique, não é, que nesta nova era, diríamos assim, nessa nova fase do plano de salvação, a lei tenha sido abolida como princípio. No seu aspecto condenatório, sim. A lei, no seu aspecto condenatório, foi abolida por Cristo. A condenação da lei foi abolida por Cristo. Agora, a lei como estilo de vida não pode ser abolida por Cristo, senão ele aboliria aquilo que é uma transcrição do caráter de Deus, seria uma incoerência total. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou aqui acompanhando o Instagram e eu chamei no desafio aqui o Ricardo Xavier, que ele disse que nós só respondíamos aqui perguntas óbvias. E ele mandou aqui a pergunta, então, vamos lá. A pergunta do Ricardo Xavier aqui no Instagram é a seguinte: me responda, existe algum tipo de pecado em que não haja perdão? Boa sua pergunta. A Bíblia menciona apenas um tipo de pecado para o qual não pode haver o perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E você pode perguntar-se o que é o pecado contra o Espírito Santo. Para nós entendermos isso aí, precisamos fazer uma análise contextual de Mateus 12. Mas antes, a boa notícia é que, fora este pecado, 1 João 9, por exemplo, diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não há pecado para o qual o sangue de Cristo não seja eficaz. Um outro texto muito bonito que se encontra no Antigo Testamento, veja, isso aqui também é graça no Antigo Testamento. Isaías 1:18, ó, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos discutir esse assunto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, o perdão de Deus, gracioso, está disponível a todo pecador que se arrepende, confessa os pecados e aceita o plano de salvação. Agora, sobre o pecado contra o Espírito Santo, parece que o pecado contra o Espírito Santo contradiz tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o perdão, não é? Porque nos versos 31 e 32, Jesus diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma clara prova de que o Espírito Santo é um ser divino, né? A alegação de que ele é um poder impessoal é totalmente infundada e insustentável
Porque não se pode blasfemar contra algo impessoal. Só podemos blasfemar contra um Deus que é pessoal, né? Então, isso aqui prova de forma clara a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Você tem que fazer uma análise mais contextual para entender o que é isso. E o assunto, ele começa no início do capítulo 12. Jesus começa aqui a ter uma discussão com os fariseus sobre a forma de se guardar o sábado. Para eles, até mesmo colher espigas, ou como se fosse nossos dias, pegar uma fruta em um pomar para comer seria um pecado, né? E Cristo corrige este excesso interpretativo em relação ao sábado, se apresenta como o Senhor do sábado e, além disso, ele cura um homem no sábado, como vemos aqui em Mateus 12, 9 a 13. Só que o que acontece? Além deles rejeitarem o que Cristo ensinou sobre a correta observância do sábado, eles abertamente rejeitaram o milagre que Cristo fez. E no verso 14 disseram o seguinte, diz assim, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Ou seja, eles não apenas negaram a Jesus como Salvador, mas eles ainda quiseram matar Jesus, ou seja, eles odiavam Jesus. E aí depois, você segue no mesmo assunto e chega um momento que a partir do verso 22 até o 32, que foi onde eu li, 31, 32, Jesus expulsa o demônio de uma pessoa. E quando Cristo expulsa o demônio desta pessoa, o que os fariseus disseram? Eles disseram o seguinte, verso 24, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Ou seja, aquilo que estava sendo feito pelo Espírito Santo, eles disseram que era feito pelo diabo. E aí, nesse contexto, Cristo os adverte, no verso 27, e se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, no que constituiu a blasfêmia contra o Espírito? Rejeitar a Jesus, odiar a Jesus ao ponto de querer matá-lo e atribuir uma obra que era do Espírito, a expulsão de demônios, ao próprio diabo. Então, o pecado contra o Espírito é uma contínua rejeição a Jesus, ao ponto de a pessoa falar mal e blasfemar contra o Espírito Santo. E é muito simples a pessoa saber se ela pecou ou não contra o Espírito. A pessoa que peca contra o Espírito, ou seja, que chega neste nível de dureza de coração, como também o endurecimento do coração de Faraó, ela não sente mais arrependimento por nada. A sensibilidade moral dela se foi. Então, qualquer pessoa, seja ateu, agnóstico, que tem sensibilidade moral, essa pessoa não pecou contra o Espírito Santo. Agora, quem não tem mais essa sensibilidade, ele foi longe demais. Então aí, Deus não vai atrás dessa pessoa porque Deus foi tanto e a pessoa não quis que Deus, como um cavalheiro, vai respeitar a decisão da pessoa de não se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Muito bem, professor. Obrigado a você, Ricardo Xavier, que mandou sua pergunta, o desafio para a gente. É importante juntos aprendermos da palavra de Deus. Essa aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Ivan e a Camila. Eles estão assistindo junto o programa. A pergunta deles é a seguinte, professor. Se a Arca da Aliança está no céu, quem a levou e quando? Explica para a gente. De Barcelos, Amazonas, professor. Você consegue explicar isso em 2 minutinhos antes do intervalo? Sim. Veja, a Bíblia não diz que a Arca da Aliança feita nos dias de Moisés está no céu, A Bíblia menciona uma outra arca no céu que é a original, tá? A arca construída nos dias de Moisés, a tradição diz que possivelmente foi escondida em uma gruta por Jeremias, mas nós não temos nenhuma informação do paradeiro dela. Agora, a Bíblia menciona uma arca
na verdade, que é a celestial, a original, que está no santuário celestial. E Apocalipse 11:19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então, o que existe é a original, né, da qual passou-se o modelo para construir a terrestre, mas não foi a terrestre levada para lá. Se foi levada para lá, nós não sabemos, mas que o texto fala da original é bem claro aqui, até mesmo no contexto da doutrina do santuário. Muito bem, professor. Uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Quem mandou foi o Daniel Rocha. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, sou de Belém do Pará, da Igreja Fogo no Altar. Em 1 Coríntios 3,15, ali escrito salvo pelo fogo, quer dizer que não fazemos a obra, se não fizermos a obra, mesmo assim seremos salvos, bastando apenas crer em Cristo? E se eu fizer a obra de Cristo, eu além de ser salvo, ainda vou ganhar o galardão? Porque eu vi no programa Vejam Só, lá da Hit TV, que ali está falando dos salvos, só dos salvos, no julgamento dos salvos. E eu vi no programa da Novo Tempo o pastor Arilton falar que galardão é salvação. Então, para mim, eu queria saber o que quer dizer galardão. Não sai daí não, essa resposta logo mais depois do nosso intervalo. Já estamos de volta ao vivo aqui e a pergunta que ficou em aberto aqui foi a pergunta do Daniel Rocha. Será que é meu primo? Olha aí, Daniel, sua pergunta. A pergunta do Daniel é a seguinte: o que quer dizer galardão? Ele disse, a pergunta dele baseada em 1 Coríntios 3,15, onde ele fala sobre salvos pelo fogo, quer dizer que a gente pode ser salvo. Agora, se nós formos salvos e ainda fazemos a obra de Cristo, nós temos a salvação mais o galardão. Então ele quer saber o que é o galardão. E aí o professor vai dar a resposta para a gente aí, professor. Veja, em primeiro lugar, meu irmão, a palavra galardão, ela é traduzida em algumas bíblias, ela é um prêmio, né, um salário, né? Por exemplo, aqui na tradução ecumênica da Bíblia, a palavra galardão é traduzida da seguinte forma: aquele cuja construção subsistir receberá um salário. Então, um prêmio, um salário, uma recompensa. Vamos ver, Tito, na sua versão, na linguagem de hoje? Sim. Como está traduzido isso aqui? Você quer que eu leia então Mateus? 1 Coríntios 3? Não, 1 Coríntios 3, versos 14. Ok, vamos lá. 15. Só o 3, 14. O 14 diz o seguinte. Tá aqui. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Olha aí, ó. Então, galardão é recompensa, prêmio, salário. E que recompensa é essa? Não é algo além do plano de salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. E eu vou lhe dar um texto que você pode ler o contexto depois, né, a partir do verso 10, mas eu vou lhe dar aqui um outro texto importante, né, que é Daniel 12, verso 2. Aí você vai ver qual é o prêmio daqueles que fizerem a obra de Deus e terem como fundamento desta obra Cristo, porque como diz o contexto 1 Coríntios 3, na volta de Cristo, não é, vai ser provado se o alicerce sobre o qual construímos foi Cristo ou não, né? Então, Daniel 12, 2, diz o seguinte, verso 3, na verdade: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, qual é o prêmio? Para aqueles que forem sábios e para aqueles que conduzirem outras pessoas a Deus, né? Eles vão brilhar como as estrelas, para sempre e eternamente. Então, este é o galardão, este é o prêmio, este é o salário daquele que segue e trabalha por Cristo, a vida eterna.
Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Instagram. A pergunta é do Marcelo. Marcelo Abreu. A pergunta dele é a seguinte: por favor, nos explique o que Paulo diz na carta aos Gálatas sobre a lei, pois não entendo bem se ele está condenando a lei ou a conduta dos Gálatas. E aí, professor, como que a gente entende esse trecho da Bíblia aí? Paulo estava condenando ou condenando a conduta dele ou a lei? Muito boa essa pergunta. Ao responder essa pergunta, eu já quero lhe dar algumas dicas breves para você interpretar, por exemplo, as epístolas de Paulo. Mais especificamente, né, a epístola, a carta dele aos Gálatas. Em primeiro lugar, a interpretação correta do texto bíblico exige que façamos as perguntas corretas ao texto. E você já começou no caminho certo, né? Em Gálatas, Paulo está falando contra a lei como princípio de vida, ou ele está falando contra um sistema religioso que estava colocando a lei no lugar errado como meio de salvação? Essas são algumas perguntas que nós podemos fazer ao texto. Outra pergunta: em alguma parte de Gálatas, Paulo exalta um estilo de vida coerente com a lei ou não? Então, essas são algumas perguntas que nós podemos fazer. E aí, o recomendável é que você leia toda a carta aos Gálatas. Ler e sublinhar pontos que você julgar importantes, especialmente palavras-chave, aqueles termos que mais ocorrem na carta. Depois, você faz uma segunda leitura apenas daqueles pontos que você sublinhou e também das suas anotações. E um outro passo seria você pegar um comentário e ver se aquilo que você anotou, se as conclusões às quais você chegou, se parecem ou não com aquele comentário. Então essa é uma dica que eu lhe dou para o estudo da Bíblia. E quando fazemos isso com Gálatas, percebemos claramente que Paulo está indignado com os Gálatas porque eles estavam ensinando algo que, na opinião de Paulo, em Gálatas 1:8, era um novo evangelho, um segundo evangelho. E Paulo diz que seja amaldiçoado, né, que ensina um novo evangelho. E os Gálatas estavam sendo ensinados, por alguns ali, de que a lei era um meio de salvação. E que se a pessoa não se circuncidasse, não seria salva. O que Paulo fez? Paulo demonstrou claramente que nunca existiu salvação pela lei. Pegando exemplos do Antigo Testamento, ele mostra que até nos dias do Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça de Deus. Então, ele não é contra a lei, ele é contra uma posição legalista da lei. Ok? E para você comprovar isto, aí você vai para uma outra parte de Gálatas que mostra que Paulo era favorável de o cristão ter um estilo de vida coerente com a lei. Aí você vai para o capítulo 5 e também para o capítulo 6. Então, nos 4 primeiros capítulos, ele mostra que a lei não é meio de salvação. Ele fala da maneira errada como a lei era vista na igreja da Galácia. E nos capítulos 5 e 6, ele mostra, né, que não devemos andar nas obras da carne, mas desenvolvermos o fruto do Espírito. No capítulo 6, devemos levar as cargas dos irmãos, ou seja, tudo isso está em conformidade com o decálogo. Só que o decálogo é colocado no seu devido lugar. Não como meio de salvação, porque isso é impossível, mas como resultado de uma vida que está sendo transformada. Então, leia Gálatas fazendo essas perguntas, com essas dicas que eu lhe dei, e você vai entender bem Gálatas. E o que eu lamento é que eu percebo em vários blogs, canais no YouTube, que pessoas com mestrado, doutorado, não conseguem entender Gálatas. Através de uma simples leitura, eles vão para a carta já com seus pressupostos, ao invés de permitir que a carta mude os seus pressupostos pessoais.
É verdade, professor, é verdade. Tem mais uma pergunta aqui interessante que chegou aqui pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. O Silvio Jacob, ele é de São Paulo. Ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor. Parabéns pelo extraordinário programa. Obrigado, meu irmão, pelo carinho e por apreciar o nosso programa. De qualidade, conteúdo e profundidade sem paralelo. A minha dúvida é a seguinte: sabemos que Jesus Cristo levou nossas enfermidades, conforme Mateus 8,17. Porém, o próprio Jesus Cristo, em João 11:4, diz que algumas doenças são para a glória de Deus. Mas em Atos 10:38 e Lucas 13:16, as doenças são atribuídas a Satanás. Qual o entendimento correto sobre estas questões das doenças, professor? Ele citou aí Atos 10:38, Lucas 13:16, né, e João 11:4. Me diga aí, o que está querendo dizer essas doenças quando Jesus fala que algumas é para a glória de Deus e outras são atribuídas a Satanás? Vamos fazer uma análise aqui. A pergunta do irmão é muito interessante. Aqui em João 11:4, olha o que diz aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nesse texto aqui, nesse contexto, ocorre a ressurreição de Lázaro, né? E Jesus é informado que Lázaro estava muito doente. Mas aqui o texto em nenhum momento sugere que Deus fez Lázaro adoecer, né? Porque de acordo com Atos 3,15, Deus, incluindo Cristo, que é divino, ele é o autor da vida, né? A saúde. Então o que acontece? Lázaro adoeceu e já que ele estava doente, isto seria usado por Deus para a sua glória. E foi o que aconteceu. Lázaro morreu, ficou alguns dias na sepultura e Cristo o ressuscita, mesmo depois de alguns dias de morto. E aí a divindade de Cristo foi plenamente demonstrada e só não aceitou a divindade de Cristo naquele momento, dos que estiveram presentes, quem realmente não o quis. Então aqui o propósito é dizer o seguinte: olha, já que Lázaro está doente, ele vai morrer, porque a enfermidade realmente é forte. Mas no final das contas, isso vai ser para a glória de Deus, porque Deus vai ressuscitá-lo. Então a Bíblia não ensina, né, que a doença em si é para a glória de Deus, mas que ele pode, sim, tornar o mal em bênção, porque Deus é onipotente, ele tem poder para isso. Então as doenças são resultado do nosso estilo de vida desregrado, né? Por exemplo, você vê em Deuteronômio 7 que a saúde, ela é condicionada à obediência às leis de Deus, incluindo as leis de saúde, né? Então o que diz Deuteronômio 7, verso 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Nesse contexto é obediência, tá? No verso 12 está assim, será, pois, que se ouvindo esses juízos e os guardardes e os cumprirdes, né? Nesse contexto, o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre os que te odeiam. Ou seja, o texto está dizendo que Deus não permitiria que nenhuma enfermidade das que vieram sobre os egípcios viessem sobre os israelitas se eles fossem obedientes. Ele ia permitir que essas enfermidades fossem para a vida daqueles que realmente as buscaram e não quiseram mudar o estilo de vida. Então veja, e em João 5,14, quando Cristo curou um paralítico, ele falou o seguinte: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, a doença dele também foi resultado de um estilo de vida desregrado. Então a doença tem como origem a transgressão das leis naturais que regem o nosso corpo, a nossa mente, e também pode ter uma origem demoníaca, né? Se a pessoa tem um contato mais direto com Satanás, é mais influenciada por ele, ele pode implantar esta doença na pessoa. E há casos que Satanás implanta a doença em alguém e ele mesmo atira. Para quê?
para a pessoa pensar que através daquele curador, Deus estava atuando. E assim Satanás mantém a pessoa presa num sistema doutrinário, religioso ou filosófico errado, prejudicando assim a salvação dessa pessoa. Então há essas razões principais e devemos considerar todas elas. Muito bem, professor. Eu tenho um minutinho, mas eu acho que essa pergunta você vai conseguir responder. Quem mandou aqui foi a Andréia. Ela é lá de Aracaju, ela diz o seguinte: na igreja onde congrego, é comum os irmãos dizerem a expressão "está repreendido em nome de Jesus". Eu queria saber se nós temos mesmo esse poder de repreender alguém ou alguma coisa em nome de Jesus. Veja, eu não creio ser errado um irmão dizer isso, né, se ele diz isso em manifestação da sua fé em Jesus. Agora, se ele diz isso achando que ele tem o dom, né, por exemplo, de expulsar demônios, aí já está errado, porque 1 Coríntios 12, 29 e 30 não diz que todos nós temos os mesmos dons espirituais, né? Então, o ideal é nós dizermos que em nome de Jesus Cristo isso não vai acontecer na minha vida. Agora, se ele quiser dizer está repreendido, como expressão da fé, não tem problema. Agora, achando que há algo de mágico nessas palavras, aí está realmente errado. Ok, professor, ok. Com essa, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade, agradecendo a você que mandaram as suas perguntas, ou que mandou a sua pergunta, para que o programa pudesse acontecer. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor. Se Deus quiser, Tito, Deus te abençoe, Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. E nunca se esqueça que aqui na Novo Tempo, que no Na Mira da Verdade, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. É muito bom saber que sempre podemos contar com você mandando as suas perguntas, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. E você aqui no programa já sabe, sempre que você tiver as suas dúvidas, elas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!